400 raças. E não ficam por aqui. Cada uma delas foi concebida por nós e para nós. Esta é a história da manipulação, sucesso e, por vezes, fracasso na nossa demanda de conceber o animal de estimação perfeito. O cão tem uma variedade de tamanhos e comportamentos que é maior que a de qualquer outra espécie no planeta. Como se saíssem de um livro de banda desenhada, conseguem transformar-se rapidamente no espaço de algumas gerações. Tornámo-los velozes, ferozes e leais. Feitos pelo homem para servir o homem. O cão é a derradeira criação humana. Ciência canina. O cão, Canis familiaris. Uma espécie que, em vez de uma, mais parece que são muitas. No âmbito das inúmeras que existem no planeta, esta é de facto a mais variada em termos de tamanho, forma, temperamento e comportamento. E não é por acaso. Fomos nós que fizemos os cães assim. É uma odisseia com 15 mil anos. Desde o lobo ao enorme cão de combate, passando pelo diminuto acessório de moda. Nós escrevemos a história da evolução canina através da reprodução seletiva e da arrogância excessiva. 80% das raças atuais pura e simplesmente não existiam há apenas 130 anos. É como se tivesse ocorrido um enorme salto evolutivo num curto espaço de tempo. Manipulamos este animal para obedecer às nossas ordens ou, supostamente, para nos criar bem-estar. As tentativas da humanidade de melhorar o cão através da reprodução seletiva agressiva deram origem à mais longa experiência de eugenia que a história registra. Eugenia, a demanda da perfeição de uma espécie. E nenhuma raça representa melhor o desejo humano de conceber o cão perfeito que o dog argentino. Os agricultores trouxeram da Argentina este cão poderoso no final da década de 90 para combater os javalis que destruíam as colheitas. Um javali pode pesar 180 quilos ou mais e tem presas grandes e afiadas, uma couraça quase impenetrável e um temperamento muito agressivo. No Texas, os javalis destroem culturas no valor de mais de 52 milhões de dólares todos os anos. Então os caçadores quiseram um cão que pudesse ao mesmo tempo procurar e apanhar a presa. Ele é destemido, agressivo e forte. Mike Christman é caçador e fundador do clube americano de dogs argentinos. We use them for hunting, on a daily basis because we have such a bad wild boar problem. Dogos fulfill a role, fits right into the need that farmers have to try to control these animals. Hoje, Christman e os seus companheiros vão caçar para a planície. Com eles vão Chewie, Êxodos e Loyal. Equipados com coletes de Kevlar para se protegerem das presas de javalis, os três partem para a caçada. Os dogs farejam em silêncio, procurando o cheiro do javali. Esta raça foi concebida para correr muito depressa durante trajetos curtos, mas pode vencer longas distâncias a galope, conservando a energia para capturar a sua presa enorme. O dog caça instintivamente, em matilha. Trabalha em equipa, tal como o seu antepassado, o lobo. Mas o dog foi apurado até ser tenazmente destemido. Because these dogs were bred specifically to tackle dangerous game, they don't have the same fear of injury that a wolf has, and they pretty much count on the fact that people are there to help them. O dog argentino foi concebido como uma máquina,
e aperfeiçoado ao longo de 25 anos por dois irmãos argentinos no início dos anos 20. Os irmãos Martínez começaram com um cão de luta cordobês. Um cruzamento entre Bulldog, Bull Terrier e Mastiff. Este cão era um caçador brutal, mas demasiado agressivo para trabalhar em matilha e não tinha um olfato muito apurado. Os irmãos começaram a juntar mais raças a esta mistura, na esperança de conseguirem isolar as características desejáveis. O Pointer deu-lhe um olfato mais apurado para a caça. O Dog alemão deu-lhe tamanho. O galgo irlandês contribuiu com o instinto para a caça selvagem. Os Mastiffs deram-lhe força. E o cão de montanha dos Pirineus deu-lhe a pelagem branca, tornando o Dog visível durante a caçada. E eis o resultado bem-sucedido desta caldeirada genética. Assim que os cães detectam o cheiro, perseguem o javali. Juntos, capturam o animal. Dois atacam o javali pela frente e o terceiro pela retaguarda, segurando-o até os caçadores chegarem. O Dog não mata o javali. Em vez disso, entrega a presa ao seu amo, que, seguindo a tradição argentina, mata o javali com uma faca. É frequente estes dogs chegarem a capturar 8 javalis numa única caçada. E quando regressa à casa, o Dog torna-se um cão dócil. É especialmente carinhoso e protetor de crianças pequenas. A sua gentileza provém ainda de outra raça, o Boxer. Este cão parece ter características contraditórias. É a derradeira máquina de caça com uma alma gentil. O Dog representa o design de elite. 25 anos de invenção seletiva e agressiva com um único objetivo: obter uma nova raça. Mas dar forma ao melhor amigo do homem foi, de início, quase um acidente. Ninguém nega que os cães evoluíram a partir do lobo. Mas como se deu a evolução de um predador feroz e temido para um companheiro confiável e leal? O zoólogo James Serpell, da Universidade da Pensilvânia, crê que o homem antigo simplesmente queria um animal de estimação. They go out into the forest and they capture baby wild animals and they bring them back and they keep them as pets. It seems to be incredibly widespread, perhaps universal, among hunting peoples to keep animals as pets. Durante milhares de anos, o lobo domesticado foi um rafeiro de tamanho único até há cerca de 5.000 anos, nas planícies do norte de África. Aí encontramos a primeira prova de uma raça canina na arte egípcia. É provável que, de entre os vários cães de caça do Egito, um deles fosse melhor que os outros, na arte de perseguir e apanhar as presas pequenas. Normalmente esse cão seria recompensado. Os cães mais saudáveis têm melhores hipóteses de acasalar e transmitir os seus genes. Com o passar do tempo, foi concebido um elegante cão de caça. E o seu antepassado ainda cá anda, o Saluki. I don't suppose the Egyptians really had the knowledge to consciously select for something that looked like a Saluki, but they certainly understood a good hunting dog from a bad one. O Saluki moderno ainda é usado para caçar no norte da África, mas nos Estados Unidos é criado para correr. O Saluki é o Fórmula 1 do mundo canino. Pode atingir os 65 km/h. As pernas recolhem até à barriga, permitindo que as 4 patas se levantem do chão 2 vezes numa única passada, cobrindo 3 metros de terreno. Mas também é muito rápido e ágil, algo que é essencial para apanhar animais pequenos e velozes.
Durante séculos, o Saluki foi criado como corredor de longa distância. Numa corrida de 5 km, está entre os mais rápidos do mundo. E está quase sem fôlego. Tudo porque quisemos que ele fosse assim. A criação do Saluki atual baseou-se no cão premiado dos faraós. Esses cães integravam um punhado de raças antigas que eram muito próximas do lobo. Os cães mudaram pouco durante milhares de anos. Mas eis que algo de fascinante aconteceu. Na Europa do século XIX, deu-se uma explosão súbita de raças de cães. A era vitoriana deu origem à Revolução Industrial, aos caminhos de ferro, à fotografia, à luz elétrica. Darwin apareceu e deu-se também a expansão de uma classe emergente, os novos ricos. Todo o mundo ocidental ficou obcecado com a perfeição e o design. A arquitetura, os jardins, até o gado da burguesia rural era aprimorado até atingir a perfeição. E a dada altura chegou a vez do cão. Os cães tornaram-se um símbolo de estatuto da nova classe média. E a marcha em busca do canino personalizado começava. It became a kind of middle-class hobby. So by the middle of the 19th century, you see the first emergence of the dog fancy, people actually selecting breeds and controlling who those dogs were breeding with. So they tried to isolate the breeds from each other. It was that process that led to the proliferation of modern breeds that we have now. They started with all these original primordial working type dogs which existed out there. That's it. Era uma nova ciência, a eugenia. A ideia de melhorar uma população através da reprodução seletiva. É graças à manipulação humana que hoje existem cães com grandes orelhas descaídas, caudas encaracoladas, narizes achatados e pernas curtas. O século XIX deu origem ao Doberman Pinscher, ao Bulldog e ao Bull Terrier. Isto para referir apenas 3 das centenas de raças criadas nesse período. Aqui nos subúrbios do Illinois também decorre uma experiência de eugenia canina. Mas neste caso o objetivo não é a aparência, é a capacidade. E a experiência correu mal. Este cão premiado está em crise. It's okay. It's okay. Good girl. Missy, o labrador de Dan e Jean Jacob, é uma estrela no mundo dos atletas caninos. Os Jacobs estão a tentar criar mais atletas como Missy, mas a coisa não está a correr bem. Ela devia ter dado à luz há uma semana, mas nada acontece. Eles esperam que estes cachorros sejam tão excepcionais como Missy, ou ainda mais. Missy Jacobs é campeã do Purina Incredible Dog Challenge Dog Diving de 2006. Mais de 7.000 cães competem em eventos de saltos para a água todos os anos. Provas que são acompanhadas ao vivo e na televisão por mais de 2,5 milhões de pessoas. Em 2006, mais de 700.000 concorrentes caninos competiram em eventos desportivos só nos Estados Unidos. Missy consegue fazer aquilo com que um grande jogador profissional de futebol americano só pode sonhar: saltar quase 10 metros numa única passada. In a dock dog event, in order to get an elite title, you have to have 5 jumps over 23 feet. And Missy got her elite title in one weekend. Missy's a natural. E no caso do Jacobs, uma melhor saltadora é exemplo de como podemos melhorar um cão. Agora, após 12 horas de trabalho de parto, a vida desta atleta de elite está ameaçada. Uma cesariana de emergência é o que todos queriam evitar. Este é o pai, Wiley. É o campeão de saltos para a água de 2005.
I don't know of any lab that doesn't like the water. They don't care how far they jump. All they want to do is get in the water, get out, and get back and do it again. Os Jacobs estão a fazer o que os criadores fazem há séculos. We got a little girl. Tentar conceber um cão melhor. Com o tempo, veremos se estes cães são super saltadores. Por agora são apenas indefesos. Girl. Here we go. They're active. So she jumped 28 feet 10 inches up to prima. 28. That's from the nose. That's the nose. Man, she's a jumper. Look at that. They got thick. Quando nascem, os cães não conseguem andar, nem ver ou ouvir. Mas dão logo com a sua mãe através do olfato e começam a mamar. Muitos animais ouvem melhor que os cães. A maioria dos humanos tem uma visão melhor. É no olfato que reside a superioridade dos caninos. Com cerca de 220 milhões de receptores olfativos, contra os nossos 5 a 10 milhões, o olfato dos cães é significativamente melhor que o nosso. E como quase tudo mais em relação a este animal, nós aperfeiçoamos eugenicamente a sua capacidade de cheirar e usámo-la em proveito próprio. Por exemplo, os investigadores médicos descobriram que os cães conseguem detectar alguns cancros cheirando o hálito ou a urina de uma pessoa. Em alguns estudos, a taxa de sucesso de um cão ao detectar um cancro em fase inicial supera a de um raio-x ou uma TAC. Estes ensaios ainda são experimentais, mas trazem muita esperança para a luta contra o cancro. O que permite ao cão ter um olfato tão refinado é o seu cérebro e nariz. Estas imagens mostram como um cão fareja. Um processo especial chamado fotografia Schlieren capta como os gases de diferentes temperaturas refletem a luz, permitindo-nos visualizar os odores. A umidade no nariz do cão capta as moléculas de odor. As narinas abrem-se para absorver o cheiro. O nariz dos cães pode captar, ao mesmo tempo, vários odores diferenciados. Todos os cães analisam a paisagem com o nariz, tal como nós fazemos com os olhos. Eles conseguem cheirar o hambúrguer na grelha, mas também detectam o aroma da tarte na mesa e o cheiro do outro cão a correr no quintal. Logo atrás das narinas, o ar é límpido e umidificado. Este viaja por um labirinto de pregas ósseas, onde as moléculas de odor são absorvidas numa camada mucosa. Logo abaixo da superfície, ligam-se aos cílios olfativos. O encontro de ambos provoca impulsos nervosos que são transportados via neuroreceptores até ao enorme bulbo olfativo no cérebro do cão, onde as mensagens de que há um churrasco, uma tarte e um cão no quintal são processadas em simultâneo. Por todo o mundo, as pessoas criam cães farejadoras para detectar tudo, desde pessoas encurraladas a drogas ilegais e a explosivos. No Illinois, os cachorros dos Jacobs dão os seus primeiros passos. Stimulate the toes. 1, 2. Se irão saltar grandes distâncias como os seus progenitores, é algo que só o futuro dirá. Mas a probabilidade destes cachorros de Labrador Retriever saltarem destemidamente para a água para apanhar um pau é bastante elevada. Graças a experiências de eugenia, como a dos Jacobs, algumas características caninas ficaram impressas nas raças puras ao longo dos últimos 200 anos. Os retrievers, como a Missy, irão sempre perseguir e devolver um objeto. Os terriers perseguem qualquer coisa pequena que se mexa. Os collies são pastores por excelência. Os pitbulls, normalmente meigos com as pessoas, atacam selvaticamente outros cães. Como é que conseguimos conceber um cão para simultaneamente servir sem piedade e amar incondicionalmente?
O cão é maleável. Há séculos que manipulamos o seu visual e temperamento, devido à nossa obsessão em aperfeiçoar a forma e a função canina. Tal diversidade estonteante só é possível graças ao ADN dos cães, excepcional no reino animal. O ADN é o manual de instruções básico para todos os seres vivos. Uma longa dupla hélice de ADN, como esparguete molecular, enrolada no núcleo de cada célula, é composta por 4 componentes químicos: A, C, T e G. O cão tem 2,4 mil milhões destas letras, em combinações conhecidas como pares de bases. As sequências de letras criam milhares de genes que especificam cada componente de um cão. Os investigadores do National Institute of Health decifraram o genoma canino, a totalidade da sua informação genética. Devido à reprodução seletiva intensa, os cães têm mais variações físicas e comportamentais do que qualquer outro mamífero do planeta. E, contudo, todos os cães domesticados são geneticamente semelhantes. 99,8% para sermos mais exatos. Todas as variações, em tamanho, forma e comportamento, devem-se a uma diferença de apenas 0,2% no genoma. Os investigadores do National Institute of Health descobriram que uma pequena alteração num único gene, o gene IGF-1, influencia o tamanho do cão, desde o chihuahua de 25 cm até ao dog alemão com 1,7 m. What's that little dog? You know what that is? Some kind of terrier. No Texas, outro grupo de investigadores tem uma explicação intrigante sobre a maneira como os humanos conseguiram transformar os cães tão facilmente. Particularly informative. But I like the tail. Where'd you get that tail, buddy? O biólogo evolucionário John Trefondon recolheu amostras de sangue de mais de 92 raças de cães no seu parque local e determinou a sequência do seu ADN. PJ is going to be very useful. It's going to be very helpful, buddy. Thanks so much. We're trying to find out what are the mutations, what are the changes in the DNA that are responsible for making the different breeds of dogs look differently. So it's just a little blood stick. A equipa de Fondon, do Centro Médico da Universidade do Texas, descobriu algo intrigante nas longas hélices do código do ADN. Repetições em tândem. As repetições em tândem são pequenas secções de ADN que se replicam repetidamente, como uma palavra que se repete muitas vezes dentro de uma frase. Estas mutações podem alterar as proteínas produzidas pelas células, levando a alterações na função celular e, finalmente, na aparência física. Todos os seres vivos têm repetições em tândem nos seus genes, mas os cães têm-nas em maior quantidade, o que confere um caráter esquivo ao seu genoma. Fondon começou por observar as repetições em tândem no gene que influencia o desenvolvimento craniano dos cães. And what we found was that the length of this repeat correlated with the amount of downturn or upturn in the dog's snouts. Um determinado número de repetições produz um focinho de boxer, enquanto que outro número de repetições já dá origem a um borzoi. Fondon olhou então para o focinho do Bull Terrier e reparou que este sofrera uma inclinação descendente dramática em apenas 45 anos. Para Fondon, isto indicava que as mutações ocorridas nas repetições em tândem contribuem grandemente para a variedade do tamanho e forma do focinho dos cães. Esta teoria explica porque somos capazes de alterar tão facilmente um cão de geração para geração. A sua equipa observou depois outros canídeos para ver se este aumento nas repetições em tândem era resultado da manipulação humana ou se, pelo contrário, já existia. This predated domestication. Wolves have it. Coyotes have it. Red foxes, gray foxes, every canid we've sequenced, we've examined, have this slippery property to their genomes. But as soon as you take one more evolutionary step out and sequence a bear or a skunk or a raccoon, anything, just one more step out and it's gone. Não se vê tanta diversidade noutras espécies de mamíferos. Podemos mudar a aparência da vaca e o sabor da sua carne, mas ela vai sempre parecer-se com uma vaca. Não vai ganhar pernas curtas e grossas, nem uma cauda encaracolada.
A quantidade significativa de repetições em tandem, verificada nos genes dos canídeos, pode ajudar a explicar o rápido surgimento de tantas raças de cães no que foi um verdadeiro piscar de olhos evolutivo. E assim que a humanidade começou a querer cães, involuntariamente começámos a moldá-los. A excepcional plasticidade dos seus genes tornou isso possível. E como os cães podem ter ninhadas 2 vezes por ano, as mutações foram avassaladoras. Os primeiros criadores não faziam ideia de que estavam a alterar genes. Eles viam um cão baixo e comprido e cruzavam-no com outro semelhante, até obterem um cão consistentemente baixo e comprido. Isso realçava as características sempre que nascia uma nova ninhada. Com a criação e aperfeiçoamento de novas raças, veio a inevitável exibição sob a forma de concursos caninos. A competição encorajou a proliferação de mais raças puras, centenas delas. Durante a era vitoriana, as pessoas queriam que os seus cães fossem tão perfeitos como as suas casas e jardins. Com as raças puras vieram as regras, um código de perfeição, uma descrição específica de como cada raça se devia parecer e como devia comportar-se. É o chamado padrão de raça. The standard is something that was set down early on, like the 10 Commandments, and people don't like to mess with the standard. The dog should have a level top line flowing into a tail that comes out directly off the back, and it should be erect. It's an egg-shaped head is what they're looking for in the breed. But structurally, they still have to have the nice shoulders. We're looking for irregular, misshapen patches on them to appear torn in appearance. The length of the ear should extend beyond the end of the nose. The eyes need to be dark, low, and soulful. Standard calls for soulful eyes. Toda esta obsessão com a reprodução e com o cumprimento das normas teve consequências indesejadas. Esta enorme experiência de eugenia correu muitíssimo mal, levando a um aumento desenfreado de doenças genéticas. Por exemplo, o gene que é responsável pela pelagem branca sob as desejadas manchas negras dos dálmatas está relacionado com uma mutação genética que provoca a surdez. Cancro, cegueira, displasia da anca e epilepsia são apenas algumas das doenças que os humanos partilham com os cães em resultado de milhares de anos de ambientes partilhados. Os puros sangue sofrem frequentemente de doenças distintas, o que facilita a identificação do gene defeituoso e a busca de uma cura. 1 em cada 4 dos 20 milhões de cães puro sangue nos Estados Unidos tem algum problema genético. Because many of these breeds are, in a sense, closed breeding populations, there's no new genetic material being introduced, you're getting a very high level of these kinds of recessive genetic problems being expressed. Tali, o Bull Terrier de 5 anos de Alison Goren, sofre da versão canina do distúrbio obsessivo-compulsivo. Aos 9 meses, ela começou a perseguir a cauda durante horas a fio. She will spin all day long. She will spin for hours and hours and hours until she throws up or she's unconscious, whichever comes first. Tali não consegue parar e os responsáveis são os humanos. She'll take chunks out of the wall with her teeth when she hits it. Podemos consertar o que criamos? Criamos o Bull Terrier para ter uma cabeça oval e uma estrutura poderosa. Algures, ao longo da linhagem, criamos também uma tendência para o comportamento obsessivo-compulsivo. O pedigree do Bull Terrier remonta a tempos anteriores a 1830, tendo sido criado de início como cão de luta, através do cruzamento do Bulldog e o agora extinto Terrier inglês. Mais tarde cruzaram-no com um Pointer para obter tamanho. Depois, por volta de 1860, um criador chamado James Inks criou um cão totalmente branco como Tali,
que se tornou o animal de companhia da moda e o preferido para exibir nos concursos caninos. Usually when we come into the house, she'll run up to us and then just run right by us and spin in the corner. Normally when we think of compulsive disorders, we think of... Alice Munfanelli, da Universidade de Tufts, é especialista em comportamento animal. Estuda Bull Terriers. E Tali é sua paciente. When we look at the dogs and we look for what we've genetically selected them for, predatory behavior is, of course, a hardwired behavior. We enhanced that tendency in the Bull Terrier. So when you see a Bull Terrier chasing its tail and you say, where is this coming from? It could be that it's sort of predatory behavior gone awry. Tali é um caso extremo. A sua única esperança é a medicação. She takes Prozac once a day and clomipramine twice a day, 40 milligrams twice a day. And it really helps. She's almost normal. Dogs and humans share the same environments. We share the same physical diseases. So it's not out of the question that we would also share the same psychological disorders. Good girl. Come on. Será possível reparar os danos que causamos ao cão? Good girl. A raça francesa milenar Pastor de Brie é única, criada para guardar e reunir rebanhos. Os pastores de Brie e raças cruzadas com estes também herdaram a cegueira. Gustavo Aguirre, da Universidade da Pensilvânia, e Greg Eklund, da Universidade de Cornell, trabalham com pastores de Brie e cruzamento destes. Para testar a sua visão, observam primeiro o andar. Um cão cego permanece sempre junto à pessoa que caminha. Levantam as patas bem alto, como que para sentirem o que está à sua frente. Estes cães têm um defeito genético que impede que a vitamina A alimente a retina. Um teste de ADN permite aos criadores detectar este e outros defeitos genéticos. For any of the diseases for which DNA testing is available, regardless whether they affect the eye or other body systems, breeders have really embraced this technology. The disease has been virtually eradicated. Good girl. Para os cães que não são testados e ficam cegos, Aguirre e Eklund desenvolveram um procedimento que cura o olho através da reparação genética. Injetam no olho um vírus portador de uma cópia saudável do gene. O sistema de entrega viral infecta literalmente a célula com um gene saudável. O resultado é a produção de vitamina A e o cão cego passa a ver. I don't have to direct him at all. Aguirre e Eklund deram vista aos cegos. Just kind of follow where he goes. Come on, Foz. This way. He's more interested in checking everything out, looking at everything. Aren't you, Foz? You don't want to miss anything. Stay down. Como os cães sofrem de doenças similares às dos humanos, isolar os genes defeituosos e descobrir uma cura para os cães pode levar a novos tratamentos médicos para os humanos. I think it's fascinating that for thousands of years we've lived with dogs and they've served as our companions and helped us procure food and protected us. And now as we strive to learn more about their genetic health, we stand to learn even more about our genetic health by understanding them. What better friend could you ask for? Amizade. Um presente infalível do cão para com o seu dono. Parece que os cães querem agradar-nos. Este deve ser o dom mais impressionante do cão. É único no reino animal. Vão buscar a nossa caça, guardam a nossa casa e fazem-nos companhia. Aprendem truques e a portar-se bem. It would be a great thing, to my mind, if people could focus less on the appearance of the animal and more on its behavior. You can breed dogs that make great pets. They don't have many behavior problems. They're very sociable. They're easily trained. They don't get hysterical when they're left alone. All these traits can be bred into dogs. Em grande parte, é isso que a experiência de eugenia do Jacobs está a fazer. Eles querem outro campeão,
mas também um ótimo animal de estimação. Os cachorros de Missy têm agora 4 meses. It's fun to watch them both grow up together, because I believe there's a special bond between them. I don't know what Missy thinks, but I think she'd rather have them out of the house sometimes, but who knows. Os cachorros estão mais interessados na sua mãe que num pau. Mas não têm medo nenhum da água e seguem entusiasticamente a progenitora. Será este o primeiro indicador de um futuro campeão? They're gonna be special dogs no matter what. The dogs have as much fun if they just jump 2 feet versus 25 feet. Um cão especial. Um animal de estimação perfeito. Através da reprodução seletiva, ao longo de inúmeras gerações, teremos criado um animal que parece amar-nos, que nos compreende. Este homem acredita que estes cães e alguns lobos têm a solução para este enigma. Adam Micklosy trabalha no Departamento de Etologia da Universidade de Eötvös-Loránd, em Budapeste. Ele e a sua equipa conceberam experiências com o objetivo de perceber como é que os cães comunicam com as pessoas. People know a lot of things about dog behavior, which is kind of special to the species or a given breed, but they don't know too much how this behavior relates to the human behavior. So for us, dogs are not a separate species. For us, dogs basically form a mixed group together with humans, and this mixed group is the focus of our attention or our research. Paco, fiquei. Muitos cães parecem ter uma inteligência nata que mais nenhum animal tem. Imitar os humanos com facilidade. Repetir gestos. Seguir as ordens de uma pessoa. Segundo Micklosy, a imitação é a base da cultura. É dessa forma que transmitimos o conhecimento, de geração em geração. A característica imitadora dos cães, uma forma de comunicação, é inegável. Mas até que ponto é que a sua comunicação connosco é bem-sucedida? E como é que isso aconteceu? Para perceber isso, Micklosy virou-se para os lobos. I think the reason for looking at wolves is very important because you can really appreciate the difference between the two species. So, to understand dogs, you really have to understand the original species, the ancestor. And this is the reason why we started this project with the wolves. If any wolf would come out, don't worry, they are very nice. That's the daddy. A sua equipa criou uma alcateia e uma matilha em simultâneo, expondo os lobos e os cães ao mesmo tipo de contacto e de comportamento humano. They are living together with people, they interact with them every day, 24 hours a day, and at the end we get a wolf that behaves in many respects as a dog when he meets a human. A equipa começou então uma série de testes, tanto nos cães como nos lobos. A primeira experiência testa a resposta do animal aos gestos humanos. Os cães entendem movimentos do corpo humano, sejam gestos subtis, como um sinal com a cabeça ou com os olhos, sejam gestos mais explícitos. Estas duas tigelas têm cheiro a carne para atrair o cão. Este cão vai imediatamente para onde o humano aponta e nem sequer investiga o outro prato. Procura orientação no humano. Até os cachorros procuram informação nas pessoas, o que levou Micklosy a desconfiar que este é um comportamento inato. Depois é a vez de os lobos serem postos à prova. O investigador começa pela mesma experiência de apontar. Mas o lobo não quer saber dos gestos da pessoa. E ao contrário do cão, o lobo não pede ajuda ao humano, apesar de esta alcateia ser domesticada. What we have learned from many experiments is that dogs have this ability, they are kind of keen on observing humans, and they have also the ability to use this information if they have to solve a problem.
A seguir, a equipa faz uma experiência de resolução de problemas. Colocam um pedaço de carne numa corda. O lobo terá de puxar a corda para obter a recompensa. Ele fala com facilidade. Depois o cão é sujeito ao mesmo teste. Tal como o lobo, o cão tira facilmente a carne, puxando a corda não amarrada. No recinto dos lobos, o investigador ata a corda, impossibilitando que esta seja arrancada. Durante alguns minutos, o lobo anda à volta da jaula, determinado a resolver o problema sozinho, e depois fica agitado. What wolves always do, they try to solve the problem themselves, and they don't get into communicative interaction with humans just by looking at them. Quando a corda é amarrada para o cão, o resultado é diferente. Em vez de obter a carne facilmente, o cão desiste logo, pedindo ajuda ao humano. Compared to the wolves, it's very clear that dogs have here an advantage. Dogs are much better in learning, and not just learning, but also using human cues as in a communicative situation. So that suggests for us that in the course of evolution of dogs, or you might call it domestication, dogs had to be selected for this ability to some extent. Miclosi acredita que as provas são evidentes. As capacidades comunicativas do cão foram introduzidas no animal após a sua evolução a partir do lobo. Recompensamos cães que respondem às nossas dicas sociais. Seja um simples gesto para sentar ou uma festinha carinhosa. O cão entende-nos e retribui o gesto em sinal de gratidão. Comunica o que quer, mas será que nós conseguimos entender o que o cão nos diz vocalmente? Estarão os cães a tentar falar conosco? In the case of dogs, they bark in various situations. And it's not that they just bark in various situations, but they also bark differently. And humans are able to understand this difference. Para medir isto, Miclosi pôs pessoas a ouvir gravações de um cão a ladrar em diferentes situações. Divertido, agressivo e solitário. Os ouvintes preencheram então um questionário, descrevendo o que achavam que o cão estaria a fazer. Miclosi descobriu que as pessoas interpretaram com bastante exatidão o significado dos latidos. Barking might have evolved actually as a means for communication with humans. Wolves also bark, but in wolves barking is very special. It has a very special meaning for the other wolf. Basically, back up and go away from that. It might be not an accident that humans, as a very vocal primate, has selected for animals that are also relatively vocal, and dogs are much more vocal in comparison to wolves. Os lobos olham para a alcateia. Os cães também olham para a matilha, mas a sua matilha somos nós. O cão nunca retrocederá ao seu estado selvagem, tornando-se uma fera. Vai sempre procurar ajuda. Mas ao neutralizarmos a natureza selvagem do cão, paradoxalmente garantimos a sua sobrevivência. Com o tempo, fomos incutindo neste animal uma característica intangível, a aparência de amor. Criámos um melhor amigo que segue as nossas ordens. Mudamos a sua aparência e comportamento eugenicamente, numa via rápida e evolucionária. Criámo-lo segundo as nossas especificações e desejos. Para melhor, para pior, para nós.